O encontro com Felipe e Natanael. Texto básico. João 1, 43 a 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: "Siga-me." Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Felipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus encontra Felipe e o convida a segui-lo. E Felipe, por sua vez, apresenta Jesus a Natanael. Natanael expressa sua dúvida sobre a possibilidade de algo bom vir de Nazaré. Mas após Jesus revelar que o conhecia mesmo antes do encontro, Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus e Rei de Israel. Jesus promete a Natanael e aos seus discípulos que eles verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Conta-se que um grupo de estudantes foi visitar um laboratório. Lá estava um renomado cientista fazendo importantes pesquisas. Certo aluno se aproximou do sábio mestre e lhe perguntou: "Quando o senhor descobrir o remédio para curar essa enfermidade, o que fará?" Ele respondeu: "Vou anunciar ao mundo inteiro." Assim precisa ser a disposição de todo aquele que se encontra com Cristo. É preciso ter a consciência da responsabilidade de transmitir a mensagem da redenção ao mundo inteiro. Na igreja, é comum existir pessoas que desejam apenas receber benefícios espirituais e materiais. Muitos o andam atrás de bênçãos, recompensas, cargos, elogios, títulos, etc. Entretanto, a igreja não é um lugar de privilégios somente, mas de responsabilidades. E uma das responsabilidades que diz respeito a cada membro da igreja é levar novas pessoas a Cristo. Após ter sido chamado por Jesus, Felipe se encontrou com Natanael e o levou até o Mestre. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André, Pedro, Tiago e João. Assim, os 5 primeiros discípulos de Jesus eram todos da mesma cidade. O nome Natanael significa dom de Deus. Natanael era de Caná da Galiléia. Era um homem sincero, piedoso, conhecedor das Escrituras e que esperava, ansioso, a vinda do Messias. Foi considerado por Jesus um israelita sem dolo, isto é, sem fingimento, de coração puro. Ele interrogou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" A cidade de Nazaré possuía péssima fama. Ser nazareno era estar sujeito ao desprezo. Para Morgan, Nazaré era um lugar de grande corrupção. Daí Filipe convidar Natanael para ir até Jesus. Vem e vê. A ordem não é ver para crer, mas crer para ver. Jesus, demonstrando seu conhecimento, disse a Natanael que havia visto debaixo da figueira. O conhecimento sobrenatural acerca dos homens e dos acontecimentos é uma característica de Cristo no Evangelho de João. A tradição rabínica cita que assento posto debaixo de uma figueira é o lugar certo para se ler a Torá. Para os judeus,
a lei do Senhor. Isso indica que Natanael examinava as Escrituras. Nesse episódio apresentado no texto básico deste estudo, é importante observar que aquele que se encontra com Cristo tem o desejo e sente o dever de conduzir outros até Ele. Assim, se cumpre a ordem de Cristo: ide, portanto, fazei discípulos. Com base no texto, aprendemos algumas lições a respeito da tarefa de levar pessoas a Cristo. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. É preciso ser chamado por Cristo. Felipe atendeu ao chamado de Jesus: segue-me. Ser chamado por Cristo e atendê-lo é prova desse credenciamento. Deus utiliza os elementos pessoais quando o indivíduo tem uma experiência real com Jesus. É preciso estar cheio de Cristo e da força do Espírito Santo para levar alguém a Cristo. Ser de Cristo, permanecer em Cristo, estar cheio do Espírito Santo são qualificações indispensáveis na vida de um evangelista. É preciso ser conhecedor das Escrituras. Felipe conhecia as Escrituras, pois no verso 45 fez referência à lei mosaica e aos profetas. Conhecer a palavra mediante a iluminação do Espírito Santo é condição básica para se transmiti-la com propriedade e autoridade. A Bíblia faz menção a um oficial da rainha dos etíopes que estava lendo a palavra de Deus, mas não a entendia. O Espírito Santo providenciou um evangelista, também chamado Filipe, conhecedor da Escritura, o qual foi até onde estava aquele homem a fim de explicar-lhe a passagem que lia. Assim, Filipe o levou ao encontro pessoal com Cristo. É preciso ser prudente no falar. Quando Natanael questionou a Filipe se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, Filipe simplesmente disse: vem e vê. Ele não discutiu e nem se alterou com Natanael. Para ganhar pessoas para Cristo, não se deve agredir com palavras, mas falar com prudência e sabedoria. Falar com amor, sem ofender as pessoas, é uma atitude que qualifica o ganhador de almas. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer urgência. É notória a rapidez com que o conhecimento de Cristo foi se espalhando. Pelo testemunho de João Batista, 2 indivíduos seguiram a Jesus. E estes 2 foram chamar cada um ao seu respectivo irmão. Jesus mesmo chamou a Felipe, e Felipe chamou a Natanael. Assim, dentro de pouco tempo, pelo menos 6 homens foram conduzidos a Jesus. Uma vela acesa serve para acender outra. Ao nos empenharmos na divulgação de Cristo, com paixão e dinamismo, estaremos cumprindo o ensino bíblico. A igreja precisa se despertar para a urgência da missão. Enquanto não se semeia a boa semente, o maligno vai espalhando a má semente, e isso com muita rapidez. O tempo para a salvação é hoje. Jesus declarou que os campos estão brancos para a ceifa, e por isso é necessário agir depressa. Os apóstolos, mesmo diante de ameaças e perseguições, demonstraram fé, coragem e total convicção quanto à urgência da proclamação do Evangelho. Conduzir alguém a Cristo é a tarefa que produz resultados positivos. Natanael demonstrou muitas dúvidas quanto à pessoa de Cristo, por ser ele de Nazaré. Mas Felipe sabia que um encontro pessoal com Cristo seria suficiente para convencê-lo. Assim sendo, ao se encontrar com Cristo, Natanael declarou: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nessa confissão de fé, Natanael revelou sua aceitação de Cristo e declarou sua total submissão ao seu senhorio. Outro fato que comprova o resultado positivo desse encontro com Jesus foi a promessa que lhe fez Jesus de uma visão da glória do Messias. Isso é comprovado, pois Natanael figura entre aqueles que viram a Jesus depois que ressuscitou ao aparecer às margens do Mar da Galileia. Não há dúvida de que os resultados da evangelização pertencem a Deus. Ele é quem convence o pecador do seu pecado através da atuação de o Espírito Santo. Nós somos tão somente instrumentos. Na igreja primitiva, os resultados foram surpreendentes.
mesmo diante de perseguições e sem os recursos dos nossos dias. É triste verificar o enfraquecimento do espírito missionário em várias denominações, nos concílios, nas igrejas locais e nos próprios cristãos individualmente. Em muitas comunidades, poucos resultados positivos podem ser encontrados. Se esse é o caso da sua igreja, o que está errado? O que pode ser feito? O reverendo Wilson de Souza Lopes dizia: a consciência missionária tem que ser redescoberta em muitos de nós, de modo que nossa geração assuma a sua tarefa, que está mais inacabada do que pensamos. Entretanto, é alentador verificar em algumas regiões ações e resultados tão animadores. O que pode ser feito para agilizar e tornar mais eficaz o programa de evangelização de sua igreja? A sua igreja tem consciência do valor do discipulado? O que tem sido feito a respeito? O que pode ser melhorado? Fica aí essas perguntas para você meditar. No próximo vídeo continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre e uma luz para suas vidas. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.